Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, no altar do teu coração bondoso, entregamos nossas rogativas e crendo, Senhor, na tua santa promessa, que cuidaria de nós, que não deixaria nenhuma ovelha desgarrar-se do rebanho. E aqui nós nos encontramos, Senhor, em tua casa de amor, buscando cumprirem-se estas promessas em nós, pois ainda, Senhor, espíritos rebeldes, distanciamos da tua proteção quando buscamos o mundo e não a espiritualização. Perdoe-nos, Senhor. Ensine-nos a amar. Ensine-nos, Senhor, a amar a nós mesmos. E também, Senhor, ensine-nos a ser amados. Que tuas bênçãos santas e sagradas, amado Cristo, se faça nesta casa, neste lar, neste templo, e que teus anjos amigos possam abraçar encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a tua paz, o teu amor. E que este amor e esta paz se estenda ao lar, à família, aos familiares de todos que aqui se encontram, Senhor. E também daqueles que por motivos diversos não conseguiram vir. Aonde estiverem, aonde houver um só pensamento em relação a esta casa espírita, chegue até eles, Senhor, a tua energia de amor. Mesmo que sejam pensamentos contrários, não importa, Senhor. Abençoai, amado Jesus, os trabalhadores de tua santa seara. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Rogamos, Senhor, que faça-nos instrumento do teu amor e que possamos espelhar a tua imagem e fazer a tua vontade. Estendei no alimento que iremos tomar e servir as tuas bênçãos e as tuas santas energias, e que este alimento também seja um precioso medicamento. Iluminai as mãos, a vida de todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós. Amado Cristo, estenda tuas mãos neste caderno de prece, e cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, possam receber, Senhor, a tua presença, tua energia de amor, despertar, aliviando os fardos pesados, dissipando, Senhor, as trevas que fomentam o vício, discórdias, preguiças espirituais, e conduzindo, Senhor, os irmãos à religião que acreditarem, mas naquela que professar, as tuas verdades de amor e de vida eterna, nas águas aqui trazidas, amado Cristo, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. Por misericórdia, Jesus, derrame tuas bênçãos e transforme-as em medicamento. Que assim, ao passarem suas dores ou feridas, ou ingerirem, Senhor, possam encontrar a melhor e a cura do corpo físico e do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos se façam, amado, na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, nos manicômios,
Onde houver um gemido, onde houver a dor, onde houver, Senhor, os conflitos trevosos, lá esteja a tua presença de amor. Aos nossos irmãos andarilhos, perdidos de si mesmo, abandonados e esquecidos pela sociedade e família, mas nunca por ti, Senhor. Rogo com maior carinho, para que possam, Senhor, se encontrarem em si e com o Criador. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos e credo diferentes e diversos do nosso. Iluminai, Senhor, a cada um e que possamos compreender que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e assim, respeitando e auxiliando-nos mutuamente, através da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor. Amado Jesus, abençoai nosso país querido, nossa iluminada nação, que possa, Senhor, essa nação cumprir com a tua missão, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. E o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre essa nação de amor. E desperte, Senhor, os líderes, os comandantes, aqueles que detêm cargos de poder e comando e decisões, para que possam conduzir essa nação sobre a luz abençoada da eternidade na verdade em Cristo, e não de interesses pessoais, opiniões. E rogamos, Senhor, que tuas bênçãos se façam em toda a humanidade, principalmente dos países que encontram-se em conflitos bélicos, aonde irmãos derramam sangue de seus próprios irmãos. Que possamos compreender a transitoriedade dos interesses humanos e a perpetuação das verdades celestiais do nosso Pai. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. E nós sabemos que a grande ordem do momento na humanidade não é o Evangelho de Jesus. Apesar que todos creem em Cristo, querem sua presença, receberem a cura, a melhora em seus campos físicos e materiais, o auxílio no processo familiar, mas preferem as ilusórias promessas da matéria, sem necessidades de transformação, sem necessidades de modificações. E nós sabemos que a humanidade está escolada em oferecer aquilo que o próximo tem interesse, nem que seja mentira. Nós somos doutorados, PhDs, em ofertar ilusões. Nós fazemos isso até quando nossos filhos estão pequenos. Nós criamos, tanto na nossa mente quanto na mente dos outros, as fantasias ilusórias para, acreditamos, amenizar o sofrimento, para ter uma vida mais feliz. Momentaneamente isso pode funcionar, mas a médio e longo prazo acontece a desilusão. E poucos têm as forças dentro de si para analisar e vencer aquilo que foi construído como ilusão e recomeçar, transformar naquilo que são alicerces firmes, naquilo que é perene, aquilo que é eterno. Nós gostamos de coisas fáceis e esquecemos
que estamos num mundo de provas e expiações. Se o mundo é de provas, não há facilidade. Se o mundo é de expiações, não há felicidade. Pode haver momentos felizes, mas não há a felicidade constante e perene. Mas nós criamos, então, as ilusões. E uma das grandes problemáticas disso é que alguns aproveitam e oferecem a ilusão aos outros. E sobressaem. E vão criando novas formas de expressões religiosas e ofertas fáceis. Às vezes, quando eu pego... Agora é uma brincadeira, tá, gente? Quando eu pego a ver a projeção de alguns líderes religiosos que começaram na mesma época que eu comecei, eu digo, acho que eu peguei o caminho errado, né? Acho que eu peguei o bonde errado. Porque quando fala de um salário de 1 milhão por mês, é coisa pouca. Quando se fala de uma palestra de 100 mil reais, é coisa pouca. Quando se fala de um seminário de 300 mil reais, é coisa pouca para o palestrante. É aviãozinho, hotel 5 estrelas, é alimentação. Alguns palestrantes, meu amigo Joana até já viu isso, na sala que antecede a meditação para vir, para dar a palestra, é uma mesa repleta e farta, até com Coca-Cola. E eu aprendi que não se bebe Coca-Cola para fazer uma palestra. Porque ela é excitante. Ela modifica seus padrões neuronais, as vibrações do sistema nervoso. E quando nós vamos falar em Deus, nós precisamos desligar tudo aquilo que movimenta-se os padrões neuronais e do sistema nervoso. É por isso que a ciência não admite a grandeza da doutrina dos espíritos assim. Ela admite, mas não aceita, né? Quando Chico Xavier estava nos seus auges das psicografias, das manifestações, das aparições, dos transportes de objetos, cientistas da NASA vieram para estudá-lo, convidaram, levaram ele, colocavam lá centenas de eletrodos no seu corpo, em sua cabeça, eletrocefalograma e daí para frente, e a hora que ele ia receber, onde ele escrevia em 2 línguas, uma em inglês e outra em aramaico, uma é de trás para frente, é da direita para a esquerda e outra da direita da direita para a esquerda e outra da direita para a esquerda, né? Ao contrário, olha só, esquerda para a direita para a esquerda. Ele escrevia e viu, a NASA desistiu, largou para lá, falou, ele não tem nada na cabeça. É pelo contrário, quando ele entra em sintonia, todos os padrões energéticos do seu campo cerebral baixa. É como uma pessoa que está acordada, que está com o seu coração lá a 80 batimentos, né? Vocês, o meu é 58, 60. Aí, está lá com 80 batimentos cardíacos, olha que dorme e cai para 30. É a mesma coisa. Então, aí, as pessoas buscam essas grandes inverdades e vivem ofertando milagres para uma salvação que não existe. Porque quando a gente vai falar em salvação, nós só temos uma verdade. Não é Jesus Cristo que vai te salvar. Uma vez quase me tiraram do centro espírita por causa disso. A vantagem desse aqui ninguém me tira, só Jesus e Deus, né? Porque aqui é meu. Não é Jesus que vai te salvar. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai te salvar? Você. Você vai te salvar. Você vai te salvar na verdade de Cristo, pisando nas pegadas que Ele nos ensinou, no trieiro que Ele abriu, vertendo o seu próprio sangue, mas Ele abriu a picada, a estrada, para que a gente passasse. Então, aí a grande parte oferta essa transformação e a humanidade abraça, porque nós gostamos de facilidades.
Nós gostamos de facilidade. E esquecem que este planeta é um presídio. O planeta Terra é um presídio. E não nos falam, não nos explica que quem morre é o alvará de soltura que está recebendo. Está saindo da cela que estava trancafiada, aquela criatura, aquele ser. E nós morremos de medo de morrer. Queremos ficar aprisionados dentro dessa jaula, dentro dessa cela. E não queremos que ninguém que nós amamos, entre aspas, morra. Porque nós preferimos ver uma pessoa num catre, sofrendo 10 anos, do que deixar ela morrer. Isso é amor? Não. Isso é ego. Posse. Você é meu. Não morre, não. Compreende? Compreende isso? A Terra, nós viemos aqui para nos salvar. É a grande universidade da alma, é a escola bendita. E nós ou estamos esquecendo ou estamos fingindo que isso não existe. Mundos regeneradores. É o próximo mundo na escalada que nosso espírito necessita conquistar. Mas nós temos que entender que viver a ilusão não nos levará para o mundo regenerador. Pelo contrário, vai fazer-nos retroagir, degradar para o mundo de expiação e prova no seu início. Essa semana foi uma semana fantástica. De sexta-feira retrasada a esta sexta-feira, a humanidade deu um salto quântico no campo da ciência, da superação na matéria, porque todos, acho que todos aqui, ou grande parte, mas a humanidade inteira ficou olhando aos céus, ou olhando o celular que estava filmando aos céus, vendo a Artemis 2 ir decolar dos Estados Unidos, ir lá na Lua, dar uma volta na Lua e retornar. E aterrissou ontem, né, aqui na Terra, fazendo uma viagem de quase 1 milhão de quilômetros, né? Levando 3 dias para ir, 3 dias e meio para ir, 3 dias e meio para voltar. Olha que extraordinário. O homem, então, ele conquistou a capacidade de, em corpo físico, em outro planeta, em outra das muitas moradas da casa do Pai, que Jesus nos disse, deu a volta nela e voltou. Compreende? Mas o homem não quer acreditar que o nosso planeta é o extraordinário planeta que precisamos cuidar, que precisamos modificar para ter direito a conquistar outros planetas. Compreende? Isso chama-se evolução. Então, olha só que extraordinária mensagem. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há? Olha só. Como o vosso, destinado pelo Senhor para a expiação e provas. Existem milhões de planetas igual da Terra, no mesmo segmento. Alguns mais escalados, outros menos. Outros estão começando o mundo de expiação e prova, outros estão próximo a regenerar-se. O nosso planeta, dizem que está próximo a regenerar. Está próximo. Acredito também numa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi recebida no Centro Espírita Regeneração em Brasília. Se não me engano, no ano de 90, 95, eu tenho a íntegra essa mensagem, que Jesus Cristo veio e preparou 2.100 anos para se concretizar o processo regenerador. Você acredita nisso? Se você não acredita, paga para ver. Mas não é com ilusão que você vai conquistar, chegar ao processo regenerador. Não é em busca desenfreadas pelas coisas e conquista na matéria que você vai para a regeneração. Não, você vai ter uma ciência avantajada no seu campo mental, no seu conhecimento, no seu currículo espiritual, mas não terá a moralidade para ir
para um planeta regenerador, ou para ficar na Terra, se a Terra passar para o estágio de planeta regenerador, um planeta regenerado. E aí sobra para aqueles que teimar descer para planetas inferiores ou princípios de expiação e prova para auxiliar a humanidade destes planetas com o conhecimento que ele tem, que é adquirido no mundo de expiação e prova, quando chegou no processo de ser promovido para regenerador, e ele não quis. Assim fizeram os exilados de Capela, trouxeram para nós, trouxeram para a Terra, as avantajadas ciências e conhecimentos, a geologia, a matemática, a construção, a filosofia, as crenças, a ligação entre criatura e criador, o aprendizado nas línguas, na fala, nos gestos, nos atos, na escrita. Tudo isso foram obras dos espíritos que vieram de Capela, planeta que passou de provas de expiação para regenerado, e aqueles espíritos rebeldes diante das leis, que queriam viver nas ilusões, não conseguiram e não puderam lá ficar. Então eles atravessaram boa parte do universo, né? Então, quando nós vamos lá na constelação de Grande Cão, né? Quem tiver um interesse, vai lá no Google e mostra, e dá para você até ver lá, mostra até quais estrelas mais ou menos, que é onde está próximo Capela, né? Onde está próximo Órion, que são galáxias, e são planetas, e a astrologia já detecta, já sabe até onde está, e alguns são até vistos de olhos nus, se a gente conseguir pegar o trieiro, né? De onde eles estão. Então veja só, mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes. Nas muitas moradas da casa do Pai, existe planeta mais infeliz do que o nosso e mais feliz do que o nosso. Bem como há mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. O planeta regenerador é o transição, aonde nossa alma vai descansar das lutas, das diversas migrações no processo reencarnatório que nós tivemos. Sabe aquele oásis no meio do deserto? Você atravessou, quase atravessou o deserto inteiro, aí você chega no oásis. É o mundo regenerador. Presta atenção, tanto que é maravilhoso. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Olha, cada sistema solar, existe milhões de planetas nessas 4 etapas. Essas são as muitas moradas da casa do Pai. Quando Jesus disse, olha, eu vou e vou preparar-lhes o caminho, porque onde eu estiver, vós também estarás. Você fazer a vontade dele ou obedecer os seus ensinamentos. Ele estava falando destes mundos. Então ele veio à Terra no momento que nós estávamos todos degenerados, perversos, hipócritas, hereges. Ele veio e falou, olha, meus irmãos, é assim que tem que fazer, porque outros planetas, outras moradas, eu estou também ensinando a encontrar o caminho da felicidade. Se vocês querem ir para esses mundos mais felizes, façam o que eu estou ensinando e vivenciando, e aí vocês serão levados, atraídos para esses mundos regeneradores. E no mundo regenerador, ali, há aquela meditação, não ociosidade, aquela meditação com menos turbulências e influências, aonde já foi trabalhado os egoísmos concentrados, os orgulhos acentuados, as maldades. Então o homem já chega ali com uma certa moralidade, e todos que vão para lá estão no mesmo padrão vibratório, energético, filosofia, gostos e vontades de se melhorarem. Diferente aqui na Terra. Se colocar 4 pessoas juntas, cada um está querendo uma coisa. Cada um está olhando seu próprio umbigo. Cada um está querendo mais interesse sobre o outro. Basta uma contrariedade. Uma simples contrariedade. Que eles se transformam em inimigos. Um até tira a vida do outro.
Tira a vida do outro por causa de chamar-lhe uma atenção, por pedir para ele cumprir o seu dever. Essa semana nós vimos isso acontecer em Minas Gerais. 2 amigos trabalhavam juntos anos a fio numa prefeitura, o encarregado e o profissional de máquina pesada. O encarregado chamou a atenção do profissional de máquina pesada: olha, faltou serviço, o serviço não é para ser feito desse jeito. E deu uma advertência para ele. Ele saiu de casa, foi lá na casa do seu amigo e matou ele, deu um tiro nele. Por causa disso. Isso nós chamamos mundo de expiação e provas. Então o mundo regenerador não tem essa intensidade desse mal. Agora, se você está cansado, você, não físico, você espírito, está cansado dessas maldades, ou você melhora e te salva em Cristo, ou você fica indiferente. E a indiferença é a conivência com o mal. Compreende isso? E aí não melhora também. Não encontra o direito e nem os fatores energéticos para buscar um planeta regenerador. Já vos falamos dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse de seu livre-arbítrio. Então tem planetas primitivos, onde as almas são criadas e lá inicia sua escalada. Nós passamos por este planeta. Lá quando a Terra começou a sair lá dos macacoides, e foi evoluindo até chegar nos humanoides, e aí vieram a grande capacidade, né, naquela época, dos neo-orientais. Então nós ali já eram humanoides, com traços macacoides, mas já apresentando a realeza do humanoide, que chegaria nesse grau de beleza que nós temos hoje. Hoje nós estamos no maior grau de beleza que a Terra já comportou o ser humano. Olha, tanto de gente bonita, se vocês querem ver, olha para frente. Né? Olha que lindo, tanta coisa linda tem. Todo mundo é lindo, né? Então ali foi esse princípio. Depois vieram os homens sábios. Os homens sábios eram o quê? Que eles já haviam ganhado o quê? A grandeza da capacidade do raciocínio lógico. E no raciocínio lógico, Deus nos deu um presente, o Pai deu um presente para a eternidade. Você sabe o que foi esse presente? Você nunca vai ficar sem ele. Nem se você quiser. Eu não quero. Não tem jeito. A capacidade de pensar. Você dá conta de parar de pensar? Nunca, ninguém dá conta. Isso é para o resto da eternidade. E junto com a capacidade de pensar, que é uma extraordinária ferramenta, é um presente iluminado que Deus nos deu, porque a capacidade de pensar, Ele colocou-nos imagem e semelhança dEle. Então, na capacidade de pensar, nós não somos mais geridos por naturezas, acontecimentos. Não. Ele nos deu, junto com a capacidade de pensar, o direito de querer. E o direito de querer chama-se livre-arbítrio. Nós tomamos conta da nossa própria existência. Eu tenho o direito de negar a Deus. Eu tenho o direito de buscar a Deus e Deus me permite isso. Só que quando eu nego a Deus, então eu não recebo as bênçãos de Deus. Lembra lá da passagem do filho pródigo? Quando o filho pródigo chegou ao pai e falou assim: pai, estou cansado dessa sua fazenda, estou cansado de comer, de beber, de ter essa facilidade, me dá o que me pertence, que eu vou para o mundo. O pai deu uma grande soma para ele, e ele foi para o mundo. Aí ele tinha 1000 amigos, arrumou dezenas de amantes, e aí ele comeu, bebeu, festou. Ele afastou da produção que o pai lhe ofertava, dos dividendos, dos lucros. Ele afastou da colheita que ele recebia, nesta parábola, a imagem do pai fazendeiro. E, como não tinha proventos e só tinha gastos, inevitavelmente o que aconteceu? Acabou. Acabou.
E ele passou a sofrer de ordem moral, vexatória. E ele passou, então, a ser humilhado pelo sistema. E um dia, quando comia com os porcos, as lavagens dos porcos, ele lembrou do pai e retornou, e o pai fez uma grande festa. Assim acontece conosco quando nós, com direito de livre-arbítrio, decisão, vontade, escolhemos ilusoriamente viver a nossa vida, deixando em segundo plano o nosso Pai Criador e as suas leis que regem a organização na individualidade de cada ser, de cada elemento. Compreende? Então ele nos permite. Então, por um período eu vou ficar rico, por um período eu tenho saúde, eu tenho beleza, eu tenho formosura, eu tenho amigos, conhecimentos, eu adquiro centenas, milhares de coisas por algum período. Vai chegando um período que eu vou, então, assemelhar-me à parábola do filho pródigo, que eu não terei mais nada, mesmo possuindo tudo aquilo que é da terra, eu não terei condição de usufruir de nada. Quando nós pegamos, eu gosto de pegar exemplos que chegaram no topo, nós podemos falar de Steve Jobs, o fundador da Apple. Essa semana ainda vi uma foto dele, quando ele estava ainda na garagem da casa dele, como um laboratório, quando ele estava ali ainda buscando inventar um celular ou uns eletrônicos que recebesse comando, mais do que um, que até aquela época só tinha a IBM, que tinha uma máquina que recebia um comando, do ser humano e repetia aquele comando. Ele novinho lá, morreu aos 56 anos de idade. Conquistou tudo na face da terra, sim, mas não conseguia nem beber água. Você está entendendo o que é afastar-se, de Deus? Que é outro, Carl Sagan, extraordinário cientista analítico, que eu adoro as suas explanações. Ele tem uma série fantástica de 12 ou 13 capítulos, que é extraordinária. A que eu mais adorei foi a dos olhos. Como foi feito a criação, até chegar na evolução dos olhos, para que nós pudéssemos enxergar. É fantástico. Ele diz que em nossos olhos há tantos elementos, assim como há na nossa galáxia. Cabe tudo dentro desse pequeno olhinho aqui. E aí, com todo o conhecimento científico-tecnológico, decifrando desde o átomo, desde da famosa equação de Einstein, conhecimento total. Morreu de câncer, sem conseguir comer. Você está entendendo o que é afastar de Deus? Afastar de Deus não é como você está pensando, e não é na hora, é um processo que Deus nos dá a oportunidade do arrependimento. Então, quando fala assim, eu vou preparar o caminho, Deus não quer aniquilar a raça humana, quer que nós tenhamos a capacidade, o direito de conquistar a felicidade em nós. Olha que extraordinário. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhe foram dadas para fazer o bem. Só existe um caminho, fazer o bem. O bem despido de ego, o bem despido de orgulho, o bem despido de vaidade. Quando Jesus Cristo veio à Terra, esperava que ele descesse em carruagens aladas, rodeado por um batalhão de guerreiros angelicais, e que descesse em um raio de 1000 megatons, pairando sobre as nuvens. Essa é a capacidade de Jesus. Mas ele nasceu na manjedoura. Ele nasceu de uma mulher virgem, de um homem rude, um carpinteiro. Porque se ele viesse na carruagem, ele estaria contra as leis de Deus. Então, aquele que se faz pequeno é aquele que é grande. Por isso, ele provou para nós, mostrou-nos o caminho. Agora, a grande humanidade busca o templo de Salomão, busca as grandes obras. Olha, levaram 400 anos para fazer a muralha da China. Hoje não serve para nada.
Morreram milhões de pessoas, não foram milhares não, viu gente? Se escavarem, retirarem as argamassas que foram construídas, você vai achar ossos. Porque morriam 10 mil pessoas por dia. Compreende? Morriam centenas. E eles usavam o sangue e os corpos para fazer as argamassas na sustentação das pedras. Ainda não tinha descoberto o cimento. Graças a Deus que já descobriram, né? Já pensou, meu corpo bonitinho desse aqui, sendo argamassa para um muro? O seu, bonitão aí, sendo argamassa para um murinho? Deus me livre, né? Não ia ficar bem na foto, não, né? Compreende isso? Então a humanidade está perdida nesses afãs ilusórios. Fala-se da grandeza de Salomão, o seu reinado. O povo sabe como Salomão morreu. Você sabe? Com lepra. Definhando-se. Compreende? Definhando-se, perdendo tudo na matéria e ainda com a dificuldade de conquistar o reino dos céus. Então, essa é a grande dádiva de Jesus Cristo. Aí as casas religiosas, os líderes religiosos que falam isso, ficam vazias como a nossa. Mas o que adianta palestrar para 10 mil pessoas e você não salvar nenhuma? Eu prefiro palestrar para 2 e salvar uma. A 2 sou eu e mais uma, tá, gente? E salvar uma que sou eu. Entendeu aí? Compreende? Se a outra quiser salvar, quem que vai salvar ela? Ela. Compreende? Ela que se salvará. Então, olha que extraordinário. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem. Mas, infelizmente, há as que fracassam. Por que fracassam? Porque buscam as facilidades na matéria. Buscam as facilidades. Né? As ofertas fáceis. Basta envolver matéria, dinheiro, que a pessoa se perde. Chico Xavier cuidou da sua casa espírita, cuidou de centenas de milhares de pessoas, nunca se beneficiou com a doutrina dos espíritos. E eu sigo o exemplo dele. Valdo Vieira, que conversou junto com Chico, lá nos tempos idos de 1940, tempos idos de 30, nem 40 foi. 1930, 25, 29, ali em 30. Logo no quarto livro de Valdo Ferreira, ó. De Valdo Ferreira, perdoa. Né? Valdo Vieira. Foi embora. E colocou-se uma nova filosofia chamada conscienciologia financeira. Montou um império numa parte do país. Viveu sob as luzes do dinheiro. E Chico Xavier vivendo do seu salário mínimo. Entende isso? Aquele que se envolve nisso, ele distancia do Criador. Ah, então não posso ficar rico? Pode. Você deve ficar rico. Eu adoro ter amigos ricos. Né? Não para me beneficiar, mas eu gosto de ver gente prosperando. Adoro quando a pessoa fala, olha, vou abrir um comércio. Abre, vai dar certo. Vai, prospera. Toma cuidado com isso, isso e isso. Você vai ficar rico. Se você cuidar, vai ficar rico. E fica. Se ele vai naquele caminho, ele fica rico. Mas não esqueça de Deus. Não esqueça de Cristo. Não esqueça de fazer o bem. Que toda a sua fortuna reverte para melhorar aqueles que estão à sua volta. Não é sua família só não, meu irmão. Muitas vezes a pessoa quer ficar rico para falar, eu quero para ajudar meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Tá. Seu pai, sabe quem é? A humanidade. Seus irmãos, a humanidade. Sua mãe, a humanidade inteira. Entende isso? Só o ego que se aprisiona na codificação consanguínea. Mas se nós pegarmos as codificações, nós vamos ver que nós saímos do mesmo lugar. Todos nós somos parentes. Todos nós somos irmãos. Então nós necessitamos auxiliar a todos, fazer o bem, para quê? Para conquistar o direito de ser feliz e deixar o sofrimento. Só nas cicatrizes que contará a nossa história, que a cicatriz para mim chama troféu. Se ela foi feita no trabalho árduo, honrado, honesto e decente. No bom combate, como diz Paulo de Tarso. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos de encarnação em encarnação, se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Olha só, Deus
reservou uma glória para você, mas só você que tem a chave secreta, o código secreto para encontrar essa glória de Jesus, de Deus. Só você. Sabe qual? O bem que parte do seu coração. Entende isso? Não é religião. Não é milagre que vai te salvar. É conquista árdua, diária, no bem. Trabalhar para conquistar as coisas da matéria e honrar os compromissos materiais necessários em um mundo de expiação e prova, que nós temos que lutar contra a natureza. E se nós estamos num país que infelizmente está caminhando para uma opressão, nós temos que trabalhar mais ainda para aprender o desapego, onde nós trabalhamos 4 meses no ano para distribuir e 8 meses para nos sustentar e conquistar alguma coisa. Isso é mundo primitivo. Isto é direções primitivas, orgulhosas e interesseiras. Ontem ainda vi uma reportagem de um cidadão israelense, judeu. Ele tem uma banca numa cidade grande em Jerusalém, e ele vende sanduíches. E aí, quando iniciou-se os processos de guerra, depois daquele nefasto e terrível 8 de setembro, onde criminosos invadiu Israel e matou, estrupou desde crianças, aliás, até de mulheres grávidas, até senhores, iniciando a guerra, ele disse aos valorosos soldados que defendem nossa nação: a minha banca é aberta e ninguém paga o sanduíche. E assim, ele foi colocando todo o seu patrimônio, toda a riqueza que ele havia adquirido em vários anos, dezenas de anos, em várias décadas, havia amelhado uma fortuna, ele colocou à disposição dos valorosos soldados de Israel. E eles voltavam das batalhas, das excursões, e passavam lá e alimentavam. Então passou-se a fazer quase 1000 refeições diárias. E ele sustentou esse compromisso, até que um dia, quando ele baixou as portas do seu comércio, ele sentou na calçada e chorou. Porque havia passado-se alguns anos e ele já não tinha mais de onde tirar o dinheiro para dar os sanduíches aos valorosos soldados que chegavam da guerra protegendo sua nação. Passando-se um momento, um soldado perguntou por que ele estava chorando, e ele disse: eu não tenho condição. Aquele soldado disse: faz o último para mim, por favor. E ele entrou e fez. E aquele soldado comeu o sanduíche, abraçou-o e tem uma caixinha de gorjeta. E aquele soldado foi lá na caixinha e pôs algum dinheiro. No dia seguinte, ele abriu o seu comércio pensando: meu Deus, como eu vou fazer? Hoje virá algumas centenas de soldados e eu não tenho dinheiro para comprar os alimentos. E ele: vou abrir a caixinha de gorjeta, vai que tem alguma coisa. Ele abriu aquela caixa de gorjeta, tinha um maço de dinheiro lá. Eu não lembro como chama o dinheiro de Israel. E ele ficou muito feliz, grato, foi lá e comprou, e abriu a quitanda lá, abriu o seu comércio e ofertou naquele dia, novamente, o sanduíche de graça. Vieram alguns soldados, não vieram tanto como nos outros dias, vieram alguns soldados. E ele ficou feliz porque deu a quantidade. No outro dia ele falou: meu Deus, vou abrir. Ainda bem que ainda sobrou algo. Aí naquele dia, vieram milhares de soldados. Milhares. E ele: meu Deus, como é que eu vou fazer para alimentar todo mundo? Milhares. Era um dia festivo. Era o início do sabá.
E aí ele abriu de novo a caixinha, lá estava muito dinheiro. E ele comprou tudo e deu para aqueles milhares de soldados, chamou família e fizeram. Quando ele encerrou o dia, novamente, chorando, fala, agora, meu Deus, eu não tenho condição mais. Acabou tudo, não tem de onde tirar, vendeu até sua própria casa. Mas ele teve uma surpresa. A caixa de gorjeta estava lotada. Nenhum soldado comeu de graça. Todos pagaram. Porque eles distribuíram em si aquela informação e foram lá para salvar aquele irmão, ajudar. E ele recuperou tudo. Isso tem uma semana que aconteceu. Ele recuperou tudo, dinheiro, ele recuperou dinheiro de comprar outra casa, ele comprou dinheiro de manter seu negócio, de dinheiro de dar, de doar novamente os seus sanduíches. É isso que Deus nos ensina, é isso que Jesus nos ensina. Nós usamos nossa capacidade para ajudar o próximo. E mesmo que nós progressamos, Deus não permite que nós passamos a dificuldade. Ela chega só até o momento da nossa expiação. E a hora que passamos pela provação, ela já não existe mais necessidade em nós. E o universo nos devolve tudo. E devolve também o direito de sair de um mundo de expiação e prova e caminhar e ser atraído, chamado para um mundo regenerador. Dessas estrelas cintilantes nas abóbadas celestiais, há uma morada. Eu tenho certeza que eu vou voltar para lá um dia. Quando eu vencer a minha animosidade, o orgulho, a vaidade, e quando eu compreender a obediência dos valores de Jesus. E você também. O tempo, quem escolhe sou eu, quem escolhe é você, não é Deus. Compreende? Aí eu fico com aquela música de Geraldo, meu xará, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora, o preguiçoso, ele vai ter o saco de desculpa pronto. Qual que é a primeira desculpa que ele pega no saco? É porque Deus não quer. A hora que Deus quiser vai acontecer. Né? É porque não está na hora. Compreende? São as desculpas esfarrapadas que nós habilmente fomos construindo para justificar a nossa inércia e o nosso interesse no processo evolutivo do Criador. Assim como nós buscamos a grande parte das religiões para que elas resolvam nossos problemas. Ao invés de buscar a religião para nos sustentar na força, para transformar a nossa vida e não arrumar problema, para resolver os nossos problemas. Para que nós resolvemos os nossos problemas. Entende? É igual aquela pequena história que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim que o homem caiu no deserto sem forças, fraco, não conseguia mais levantar. E ele era um homem cheio de fé. Ele, ali caído no deserto escaldante, ele roga a Deus, Deus, manda-me um anjo com um cântaro de água fria, límpida, para me salvar. E ele fica, na fé presunçosa, caído no deserto escaldante, aguardando que manifeste-se um anjo para dar um copo de água daquele cântaro, e ele sorver a água, e o anjo, com asas aladas, pega ele no colo e leva para a salvação. Isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Mas a diferença daquele que compreende as leis de Deus, que compreende os ensinamentos de Jesus, ele diz, meu Deus, mostra-me um caminho, dá-me, Senhor, a força, concede-me a coragem. E ali ele reza, chorando, extenuado em suas forças físicas, queimado, com feridas abertas. E depois daquela prece, uma infusão energética estranha acontece. Assim como aconteceu com Francisco de Assis, na pequena cidade de Assis, no ano de 1198.
Então aquele cidadão no meio do deserto recebe aquela infusão energética e ele olha para todos os lados. Ah, areia plana. Ah, uma duna de areia difícil. E ele olha, pensa, é muito mais fácil eu caminhar por esse lado plano. Mas uma força descomunal fala dentro dele, uma energia esquisita, movimenta. E ele diz, vou subir essa duna de areia. E ali, com as unhas sangrando, com os joelhos sangrando, ele vai, não sabe de onde veio a força, ele sobe aquela duna. E a hora que ele chega no topo daquela duna, as suas forças físicas já não existem mais. Ele, atenuado, deita, rola e cai no oásis, dentro de um lago de água cristalina, matando sua sede e salvando-se. É assim que Jesus procede conosco. Aqueles que estão esperando o anjo alado, com cântaros de mel silvestre e de pacotes de facilidades, vai ter que enfrentar novamente o degredo em mundo de provas e expiações no seu início. Para aqueles que se fortalecem em Cristo, caminha a cada passo, a cada obra, a cada energia, a cada atitude no bem, em rumo à felicidade da regeneração de si mesmo para a regeneração de um planeta. Amém? Amém. Alguém quer falar algo, dizer algo? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por esta tarde iluminada. Obrigado, Senhor. Por esta casa que nos acolhe, obrigado, Senhor. Pelas forças que nos destes de vencer os impedimentos, principalmente os íntimos, e fazer-nos aqui presença. Obrigado, Senhor. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos leve edificado de retorno ao lar e que possamos espelhar essa fé raciocinada, e esta fé raciocinada transforma-se em energias vibratórias para que possamos envolver a todos que encontrarmos, encarnado ou desencarnado, e eles sentirão em nós a tua presença, ó Jesus. E assim, iniciamos a nossa grande transformação. Obrigado, Jesus. E nas mãos de Jesus entregamos nossa vida e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de cada um. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Roga a Jesus que tu possas retornar ao teu lar na companhia dele. Amém? Amém. Fique em paz. Muito obrigado a todos.